Irmãos, num culto de inauguração de uma nova igreja, o pregador enfia a mão no bolso e pega alguma coisa, retira a mão do bolso e levanta para o alto. Tenho algo valioso escondido aqui em minha mão direita. Alguém tem um palpite do que é? Ele pergunta. Uma moeda, arrisca um. É algo muito mais valioso que uma moeda. Eu vou dá-lo a quem acertar o que é. É um anel de diamantes, arrisca outra pessoa. É muito mais valioso que um anel de diamante. As pessoas ficam em silêncio, tentando decifrar o enigma. Vou lhes dar uma dica, diz o pregador. O que eu tenho escondido aqui em minha mão direita é valioso bastante para movimentar a economia de um país. Se for devidamente cuidado, pode gerar indústrias, empregos, trabalho e renda. E cabe aqui na palma da minha mão. Agora alguém tem um bom palpite? Um adolescente levanta a mão e diz com convicção: é uma semente. O pregador abre a mão e mostra para os ouvintes um grão de milho. Todos aplaudem o jovem. Esta igreja que se inaugura neste dia também é uma semente. Se vocês cuidarem dela com amor, se investirem nela o seu tempo, esforço e talentos, se colocarem Deus como prioridade, ela irá gerar muitas bênçãos para vocês, suas famílias, amigos e vizinhos. E nós? Como temos cuidado e como temos investido as nossas vidas para o Senhor? E é nesse sentido, irmãos, que vamos abrir as nossas Bíblias para Neemias capítulo 11. E vamos hoje estudar esse capítulo 11. Neemias capítulo 11, vamos ler o versículo 1 e 2. Neemias capítulo 11, vamos conseguir terminar esse capítulo hoje, calma que não vai demorar 2 horas não, irmãos. Neemias capítulo 11, os versículos 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte, para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajude nesse instante a entendê-la. Sempre temos dito, ó Deus, que a Tua palavra, que é perfeita, a Tua palavra somente ela edifica. A Tua palavra, Deus, não pode ser entendida pelo homem natural. É necessário, Deus, que o Teu Santo Espírito possa intervir, e também nós cristãos, para compreendermos, no sentido de que ela possa, ó Deus, trazer o significado, e possa, assim, ó Deus, fazer parte do nosso viver. Abra o nosso entendimento. E esse capítulo aqui, ó Pai, nos ajude a entender a necessidade de dedicarmos a vida ao Senhor. É isso que nós te pedimos. Em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Dedicar a vida a Deus requer que nós possamos olhar para o Senhor. Devemos dedicar, irmãos, todo o nosso ser a Deus. Esse livro tem como tema, nós temos estudado ele já há um bom tempo, que a boa mão de Deus tem conduzido o seu povo. Isso está expressado na história. O muro já havia terminado aqui. Logo, uma capital, Jerusalém, precisava se desenvolver. Era necessário povoar a cidade, tanto para proteção como para cumprimento
dos propósitos do Senhor. Irmãos, o povo havia decidido cuidar da obra de Deus, obedecer a sua palavra. Haviam decidido se preparar para ser e se separar para Deus, para ser esse instrumento ao mundo. Isso exigia renúncia, que poderia significar renunciar à comodidade, sair, como nós dizemos no popular, da zona de conforto e etc. O templo estava reconstruído, os muros reconstruídos, a cidade sendo reconstruída. Quem iria morar nela? Como ela iria se desenvolver? Quem protegeria a cidade de Jerusalém, a capital? O povo precisava desse passo no propósito do Senhor. Chama muita atenção, irmãos, que nós vimos domingo passado, que no capítulo 10 o povo havia decidido ofertar a Deus. E vimos 4 maneiras que eles fizeram isso: através do tributo do templo, através das ofertas das lenhas, através das primícias e através dos dízimos. Agora a pergunta aqui é: não adianta apenas dar algo para Deus. Mais do que dar algo para Deus, Deus quer que eu dê a mim mesmo para Ele. Porque a oferta, isso havia sido um mau entendimento do povo que foi para o cativeiro, ela não é dissociada do ofertante. Pelo contrário, a oferta, ela deve ser reflexo do ofertante. É por isso que o capítulo 11, irmãos, Neemias está aqui chamando o povo para que expressasse não somente a decisão de dar algo para Deus, mas também de dar a vida para o Senhor. E dar a vida para Deus significava estar submisso à sua vontade, e no caso aqui significava cuidar da cidade de Deus. Naquela época, Jerusalém, a cidade santa, cidade do Senhor. Porque ofertar a Deus a vida, isso vem de um resultado que nós cantamos aqui: prioridade. Priorizar ao Senhor. Às vezes é mais fácil dar algo para Deus do que dar a si mesmo. Porque dar algo para Deus pode ser algo que eu não estou precisando, que não traga sacrifícios. Mas quando eu tenho que dar a mim mesmo para o Senhor, o meu tempo, as minhas forças, a minha dedicação, isso requer de mim prioridade: amar o Senhor. Esse foi o problema antes do cativeiro assírio e babilônico, e os profetas denunciaram esse comportamento. Antes da oferta, inclusive no capítulo 1 do profeta Isaías, ele denunciou isso, dizendo: olha, e Deus está dizendo ali, não tragam mais ofertas, parem de trazer ofertas. Eu não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene, porque estava claro que mais do que a oferta de algo, de um animal, era preciso a vida. E é isso que vamos aprender, irmão, nesse capítulo 11. Primeiro, eu preciso dedicar a minha vida ao Senhor. Como ficaria essa cidade, irmãos? Jerusalém. Quem iria cuidar? Quem iria morar nela? Neemias sabe disso, ele é um líder que tem perspectiva, ele olha o povo e diz: quem vai morar aqui? E ele chama esse povo. É interessante que primeiro, irmãos, há uma dedicação que é escolhida. Olha comigo o versículo de número 11. Os príncipes do povo habitavam em Jerusalém, mas o restante deitou sorte para trazerem um de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar ali. Nota que a primeira dedicação aqui é escolhida. Eles deitam sorte, que era, naquela circunstância ainda, não tínhamos a Bíblia por completo, a orientação, mas eles escolheram por sorte, irmãos, e lembre que Provérbio vai dizer, muito interessante isso, no capítulo 16, que a sorte sempre foi, no final das contas, uma escolha de Deus. Você lembra lá de Acã? Quando deitaram sorte para saber quem havia pecado, caiu exatamente na pessoa que havia pecado.
porque Deus está conduzindo todas as coisas. E aqui deitam sorte para que 1 em cada 10 pudesse então vir e morar em Jerusalém. Poderíamos dizer, irmãos, que aqui, que está no contexto do capítulo 10 das ofertas, seria o dízimo das vidas. Haviam voltado 50.000 e já havia crescido isso. E agora Neemias diz, olha, 1 em cada 10 vai ser necessário dedicar a vida para morar em Jerusalém, a capital. Era preciso que isso acontecesse. Então há uma dedicação que é ordenada, uma dedicação que é convocada, que é chamada, que Neemias faz aqui. Dedicar a vida a Deus, irmãos, exige que façamos renúncias. Olha o caso aqui. Imagine eu morando numa outra cidade, lá em Judá, por exemplo. Morando numa outra cidade, e aí lá eu construí a minha família, eu tenho meu sustento, e Neemias diz, olha, você foi escolhido para sair daí e vir morar em Jerusalém. Como assim, Neemias? Tem que deixar as minhas coisas, tem que deixar o meu sustento, chegar numa cidade nova e ali morar, e poder então planejar as coisas novamente, ver como é que eu vou me sustentar, cuidar disso. Exigia renúncia. Se a escolha caísse em alguém, até mesmo exigia estar longe dos meus parentes, para ir morar em Jerusalém e se adaptar. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. Neemias, irmão, está redistribuindo o povo. Ele está agora reconstruindo a cidade, uma comunidade também, uma comunidade de Deus, o remanescente fiel, e precisavam estar ali. Perceba que começa aí dizendo que a parte administrativa, os príncipes, os líderes, tinham que estar ali na capital, para cuidar, para liderar, e também pessoas para estarem ali e habitar e desenvolver aquela cidade. Viver dentro da terra que Deus havia prometido ao povo. Deus havia concedido a eles. E aí Neemias começa a organizar os remanescentes fiéis. Uns foram convocados, uns foram chamados, uns foram escolhidos para fazer essa dedicação. Mas outros, irmãos, voluntariamente fizeram isso. Olhe comigo o versículo 2. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Para fazer esse trabalho era necessário sacrifícios. E aqui sacrifício em prol da cidade de Deus. Ele chama aí a cidade santa, a cidade do Senhor. Sacrifício, irmãos, era necessário, porque eu saía do meu local e tinha que me estruturar aqui. Você iria recomeçar uma nova vida, nova moradia, novo sustento, um novo viver, novas relações, novos desafios, inclusive entender que morar em Jerusalém poderia significar enfrentar inimigos. E viu que Neemias enfrentou inimigos. E eles ameaçaram, inclusive, entrar em Jerusalém. O primeiro lugar, irmãos, que iriam querer entrar para destruir era Jerusalém. Então, escolher voluntariamente isso era resultado de alguém que amava a Deus, de alguém que voluntariamente se importava com as coisas de Deus, queria estar ali voluntariamente, tanto que o povo reconhece. E o povo elogia os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Uma forma voluntária. Foram parabenizados por essa decisão. Se todos quisessem que Jerusalém se fortalecesse, era preciso renúncia, dedicação. Se todos quisessem que Jerusalém crescesse, era preciso sacrifícios, era preciso cumprir
propósito do Senhor. Irmão, Deus escolheu esse povo, Israel, para ser reino e sacerdote, conforme Êxodo 19:6, uma nação santa. Eles tinham um alvo firmado como uma nação a ser luz no mundo, carregar o nome de Deus e dizer aos outros reinos que só existe um Deus verdadeiro. Mas para isso era necessário dedicação. Nós temos aí, irmãos, os israelitas, outras tribos vindo morar em Jerusalém. Judá e Benjamim, Levi eram um núcleo, mas os outros entenderam também a necessidade. Uma cidade equilibrada e que pudesse defender, precisava ter homens, pessoas para estarem ali, para serem fortes e cuidar da obra do Senhor. O crescimento dessa capital, irmãos, beneficiaria a todos. Não era apenas um grupo, não era Neemias nem os príncipes, mas o crescimento da cidade, a estruturação dela, iria beneficiar a todos. Não esqueçamos que Deus está guiando o seu servo Neemias em suas decisões. Deus conduz isso e Ele fala ao seu coração. E aqui Neemias está repovoando essa cidade, escolhendo pessoas e trazendo para serem bênçãos para Deus e para esta cidade. Sabe o que é importante entender também aqui, irmãos? Que às vezes fazer a vontade de Deus significa estar no lugar que Deus quer que eu esteja. E aqui era estar na capital, estar em Jerusalém. Deus chamou essas pessoas para estarem ali em Jerusalém. Estar no lugar que Deus quer que eu esteja significa, irmãos, estar no centro da sua vontade, ser sensível à sua direção, é ofertar a vida a Deus, seguir o seu chamado. Mais do que nunca, em nossos dias, surge a necessidade de que nós possamos dedicar a Deus as nossas vidas. Às vezes nos conformamos em dar algo para Deus, que nem falta vai fazer às vezes para nós. E ficamos conformados com isso. Não, eu dei algo para Deus. Mas esquecemos que a maior oferta é a vida. E para, irmãos, ilustrar um pouco disso, você lembra de Judas Iscariote? Era um discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, e andou com Cristo durante 3 anos como discípulo. Mas Judas jamais ofereceu a sua vida por completo ao Senhor, vida e coração. Foi por essa razão que, sem nenhuma dificuldade, ele traiu o Senhor, porque a sua vida não estava dedicada a Cristo. Ele tinha outros propósitos. Isso me chama a atenção, que às vezes estamos assim, tendo amizades e relações com o mundo, mas afirmamos ser um discípulo de Cristo, sinal de que a vida ainda não foi dedicada ao Senhor, de maneira que todo o meu ser o serve, todo o meu ser está dedicado ao cumprimento do propósito do Senhor. Consagrar a vida, irmãos, não é dar algo externo a mim, a Deus. Consagrar a vida é dedicar todo o meu ser ao Senhor. Mente, coração, vida, os meus membros, tudo ao Senhor. Logo, isso implica dedicar tempo, forças, tudo que for necessário para Deus. Consagrar-se ao Senhor significa fazer renúncias. E fazer renúncia não é algo que nos agrada, nem é algo que às vezes estamos dispostos a fazer. Irmãos, renunciar exige que deixemos coisas que até amamos para com o Senhor, para se dedicar ao Senhor. Quando Cristo falou dessas exigências, dedicação total, muitos o abandonaram. Quando Ele falou que era necessária uma devoção completa a Ele. Esse é um discípulo verdadeiro, que se dedicou completamente ao Senhor. Será que você está disposto a fazer isso ao Senhor?
Não é para você vir morar na igreja. Mas dedicar-se ao Senhor implica em dizer que todo o meu ser está disposto a cumprir a sua vontade, não importa o que seja. Cuidar da sua obra, cuidar daquilo que Deus quer que eu cuide. Nós lemos aí, agora há pouco, na escola bíblica, Romanos 12:1, que Paulo nos concita a consagração da vida. E diz lá que toda a minha vida, de modo completo, contínuo e dinâmico e santo, deve estar exclusivamente sendo gasta, investida para o Senhor. Portanto, irmãos, o meu trabalho, as coisas que eu faço, as minhas outras relações são coisas periféricas e coisas que devem ser não um fim em si mesmo, mas meios de que eu possa glorificar a Deus. Não são um fim em si mesmo, porque toda a minha vida deve ser dedicada ao Senhor. Quando Paulo usou, irmão, Romanos capítulo 12:1, ele fala de um sacrifício que a vida toda era consumida para Deus. Lembre que o sacrifício era aceito por Deus quando era consumido. Quando é que Deus está se agradando da minha vida? Quando essa vida está sendo investida para Ele. Isso não diz respeito apenas às coisas religiosas. Eu oro, eu leio a Bíblia, pronto, é isso que Deus quer. Não é apenas isso. Mas dedicar a vida é obedecer à sua vontade, é lutar contra o pecado, é cumprir o seu chamado, é ser um instrumento em suas mãos, é amar a sua obra, é dedicar-se ao Senhor. Uma completa devoção. Dedicar toda a vida a Deus deveria ser uma resposta natural. Como assim, pastor? Uma resposta natural para pessoas que foram alcançadas. Sabe por quê? Um dia Cristo fez o maior dos sacrifícios. Ele dedicou completamente a sua vida para que nós pudéssemos ser resgatados. Ele deu o seu corpo e seu sangue. Sabe para quê? Para que eu pudesse naturalmente, olhando para esse sacrifício, dizer: constrangido estou, agora toda a minha vida é para o Senhor. Porque Cristo comprou a minha vida. Ele me tirou de uma vida que não tinha sentido. Agora, portanto, seria natural e de maneira fácil dedicar essa vida a Deus, porque ela pertence a Ele. Dedicar a vida ao Senhor. Uns voluntariamente fazem isso, dizem: não, Senhor, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Eu ouço a Tua palavra e o meu coração entende isso, a minha mente, eu quero dedicar a minha vida a Ti. Eu não quero colocar coisas periféricas, coisas que vão ficar aqui na terra para me atrapalhar na minha dedicação ao Senhor. Eu quero dedicar toda a minha vida a Ti. E as coisas que eu estou relacionado são coisas que eu vou usar para me dedicar ao Senhor. Não é o contrário. Servir a Deus. Uns fazem isso voluntariamente. Outros fazem isso quando são puxados a orelha. Quando acontece um desafio, um problema na sua vida. Aí, será que Deus está falando comigo agora? Será que é preciso que Deus arranque algo de mim para que eu entenda que toda a minha vida deve ser dedicada a Ele? Isso às vezes pode acontecer. De Deus usar meios para que eu entenda que eu pertenço a Ele. E toda a minha vida deve ser dedicada ao Senhor. A sua vida está dedicada a Deus? A minha vida está dedicada ao Senhor? Qual a minha devoção? Onde está consagrada a minha vida? Para quem é a dedicação que eu tenho todos esses anos, toda a minha vida? Será que tem sido ao Senhor? É algo que você deve pensar. Mas além da dedicação da vida, a outra dedicação que é resultado dessa é a dedicação das capacidades. Olha comigo o versículo 3 do nosso capítulo 11. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os servos de Salomão.
Habitaram, pois, Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Nós temos aí então uma lista. Neemias gostava de lista. Ele fazia relações. Ele fez várias dessas. No capítulo 3, ele faz uma relação, uma lista de pessoas que haviam dedicado a sua vida para a construção dos muros. Ele fez isso no capítulo 3. No capítulo 7, ele faz uma outra lista de nomes que voltaram com Zorobabel, o remanescente que voltou. Ele fez uma outra lista. No capítulo 8, ele faz mais uma lista de pessoas que participaram do congresso bíblico, onde Esdras estava ensinando a lei de Deus. No capítulo 10, ele faz uma outra lista. Uma lista de pessoas que decidiram voluntariamente fazer um pacto de obediência à lei de Deus, dizendo, vamos te obedecer. Sabe por que Neemias, irmãos, gostava de lista? Gostava de relacionar as pessoas? Primeiro, para mostrar o compromisso. Segundo, para que não viéssemos a esquecer do que nós decidimos. Está aqui a lista. Seu nome está aqui. Você decidiu fazer isso. Cumpra a sua decisão diante do Senhor. E além disso, claro, registrou para que nós conhecêssemos esses preceitos, esses ensinos. E nós fôssemos aprender com tudo que aqui Deus, usando o seu servo, registrou. E primeiro, irmão, nós temos aí no versículo 3, os chefes. São estes os chefes da província. O que eram os chefes, irmãos? Eram pessoas com capacidade de liderar. Pessoas com capacidade de presidir. Para estar em Jerusalém, não bastava apenas dedicar a vida, mas um resultado disso também era dedicar o que eu sei fazer. As minhas capacidades, os meus dons e talentos, para também ofertar a Deus. O que eu sei fazer? Eu vou dedicar isso ao Senhor. E aqui nós temos líderes que estavam lá na capital, para liderar, para presidir, para conduzir, para ajudar o povo de Deus, ali na capital. Irmãos, havia uma enorme necessidade de líderes, de uma nação. E eles estão ali listados, os primeiros, para estarem ali, desenvolvendo e ofertando a Deus a capacidade de liderar. Mas também havia os valentes. Olhe comigo o versículo 6. Versículo 6 diz aí, final do versículo, vamos ler todo o versículo 6. Todos os filhos de Pérez que habitavam em Jerusalém foram 468 homens valentes. E olha o versículo 14 também. E os irmãos deles, homens valentes, 128, superintendente deles, Zabidiel, filho de Gedolim. Temos também aqui homens que fisicamente eram fortes. O termo que é usado para valente, irmãos, ele significa também pessoas de condições, pessoas de posição. Mas pelo contexto se refere a homens capazes de lutar. Homens que tinham um porte físico para serem um soldado. E Jerusalém precisava desses homens. Precisava de soldados para, porventura houvesse uma invasão, eles estavam ali preparados para lutar. Capacidade física, dedicada a Deus. Homens valentes na capital, para oferecerem a Deus o que eram, os seus corpos dedicados ao Senhor. Capacidade de lutar, capacidade de guerrear, capacidade de fazer, capacidade que exigia forças para servir ao Senhor. Eles dedicaram isso a Deus. Mas também, irmãos, havia outros que dedicaram o serviço no templo. Olhe comigo aí o versículo de número 10. Dos sacerdotes Gedaías, filho de Joiaribe e Jaquim. Então, nós temos agora um grupo que vai servir a Deus no templo, cuidar da parte religiosa. E entre eles nós temos sacerdotes, levitas, servidores do templo e também porteiros.
Esses iriam cuidar da parte do culto, das ofertas, dos sacrifícios. Esses iriam morar ali, estariam perto do templo, iriam dedicar sua vida de forma integral para servir ao Senhor. Estes, irmãos, foram separados, foram escolhidos para servir a Deus com os seus dons e talentos nesta área. Então tínhamos pessoas na área social para servir a Deus, e aqui também na área espiritual, para ajudar o povo e servirem ao Senhor. Os sacerdotes estavam aí primeiramente listados. Esse povo decidiu morar em Jerusalém. E a lei dizia, irmãos, que eles tinham a liberdade de morar em outras cidades, não necessariamente em Jerusalém. Mas eles voluntariamente disseram: nós queremos morar em Jerusalém. Queremos estar de perto do templo, perto das pessoas. Estavam dispostos a correr o risco, mas queriam servir a Deus com as suas capacidades, para amar e dedicar essa capacidade ao Senhor. Mas também tinha os levitas. Olha o versículo 15. Dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Azricão, filho de Razabias, filho de Buni. Temos também os levitas. Vida, dons, talentos, capacidades dedicadas ao Senhor. Mas os levitas tinham o serviço de cuidar também dos sacerdotes e dos louvores, das orações no templo. Eles eram também pessoas separadas para servir a Deus no templo. Mas eles decidiram também dedicar tudo o que eram ao Senhor. Capacidades dedicadas ao Senhor. Eles decidiram fazer isso. E por fim, irmãos, temos aí os porteiros, que também decidiram dedicar-se ao Senhor. Olha o versículo 19. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. Esses aqui são os sentinelas, que estavam atentos às pessoas que entravam e saíam da cidade. Horário, lembra que Neemias falou? Tem um horário para abrir as portas e horário para fechar. Naquela época, esse serviço era extremamente importante para as cidades. E ele estava aqui também, dedicando o tempo, a vida, as capacidades para servir ao Senhor. E deveriam morar em Jerusalém, para estarem ali servindo ao Senhor. Do versículo 30 ao versículo 36, temos relatos de outros que serviam em Jerusalém, mas estavam morando em outras cidades. Mas tinham responsabilidades, tinham serviços sendo prestados a Deus em Jerusalém. Temos aí cantores, irmãos, com suas responsabilidades, os serviços à casa de Deus. Temos os moradores das aldeias que também prestaram serviços a Deus em Jerusalém. Dons, talentos, capacidades para suprir necessidades de Jerusalém. São vários os servidores espalhados. Todas as pessoas dedicaram o que eram, o que tinham ao Senhor. Dedicaram-se por completo. O que eu sei, eu vou dedicar a Deus. O que eu aprendi, vou dedicar ao Senhor. A capacidade que eu recebi do Senhor, eu vou servir a Ele. Ofereceram tudo ao Senhor. O que eram, o que tinham, as capacidades ao Senhor. No âmbito social, no âmbito religioso, em todos os âmbitos, decidiram servir ao Senhor. E nós? O que nós temos dedicado a Deus? O que você sabe fazer? Os seus dons e talentos têm sido colocados à disposição do Senhor? Os meus serviços, tudo que eu aprendo, os talentos, tem sido empregado para servir a Deus? É o que eu devo pensar, irmãos. Porque não basta também apenas dizer: não, eu estou na igreja e venho para o culto. Isso é importante, deve ser feito. O irmão falou isso aqui, que às vezes realmente nós temos nos furtado disso. Você vê, por exemplo, que às vezes, irmãos,
para fazer algo para Deus, em que eu dedique um tempo, uma capacidade, uma habilidade, nós nos recusamos a fazer. É preciso que às vezes a gente possa apontar alguém e dizer: olha, tu vai fazer isso, porque não há voluntariedade. Não, pastor, olha, eu sei fazer isso, eu quero me dedicar ao Senhor, eu quero pegar essa capacidade e servir a Deus, como há irmãos que fazem isso, que se dedicam voluntariamente ao Senhor. Mas há muitos que têm esquecido de que suas capacidades, aquilo que sabem fazer, deveria ser empregado para servir ao Senhor em sua obra. Irmãos, a obra de Deus precisa de trabalhadores. A obra de Deus precisa da nossa dedicação, dos talentos, das capacidades, para ser investido não para homens nem para o pastor, mas para o Senhor, para a sua obra. Você deve pensar nisso, porque às vezes dedicamos com maestria aquelas coisas que aprendemos nos nossos cursos, nas nossas habilidades, para o nosso empregador, e ficamos felizes quando ele nos elogia, dizemos: oh, como tem sido bom trabalhar nessa empresa e coisas desse tipo. Eu deveria ter muito mais alegria, o irmão falou isso aqui na frente, quando eu posso vir aqui à frente e dirigir o culto, dizer: olha, isso é um serviço que eu estou prestando a Deus. Eu vou dirigir o culto, quando eu vou tocar o meu instrumento, eu vou dizer: eu estou servindo a Deus com uma habilidade que Ele me deu. Quando eu posso pregar a Deus, uma capacidade que Ele me deu. Quando eu posso encontrar alguém na rua e dizer: olha, Jesus te ama, Deus me capacitou a falar do seu amor a outras pessoas. As habilidades, tudo que Deus me deu, ensinou, eu dedico a Ele. Mas entristece o Senhor quando essas habilidades, capacidades são investidas todas no mundo secular, para as pessoas no mundo, de maneira que eu gasto a minha vida, a minha saúde para essas coisas, depois venho orar: Senhor, me dê saúde. Quando eu investi tudo para o mundo, esqueci dedicar para o Senhor. E às vezes, irmão, estamos dedicando até ao pecado, os nossos membros, as nossas capacidades ao pecado, e não ao Senhor. Então Deus quer que dediquemos a vida por completo, todo o nosso ser, e também as nossas capacidades, os dons e talentos, habilidades, tudo que eu aprendi e sou, para servir ao Senhor. Devemos dedicar todo o nosso ser a Deus. E vimos aqui que podemos dedicar e devemos dedicar toda a nossa vida, com uma dedicação que é da vida, que pode ser voluntária e às vezes precisa ser convocada. E também aprendemos que preciso dedicar também o que eu aprendi, meus dons e talentos, capacidades, aquilo que Deus me deu para lhe servir, eu preciso dedicar ao Senhor. Eu quero que você baixe sua cabeça e nós vamos orar. Eu não sei como tem sido a sua relação no que diz respeito à dedicação a Deus. Se você tem dedicado mais do seu tempo, mais das suas forças, em prioridade ao que é secular, irmãos, você está em déficit com Deus, porque Deus espera de nós as primícias, o que é o melhor, dedicar todo o meu ser a Ele, de maneira que mesmo que eu trabalhe, eu não devo deixar de trabalhar, mas aquilo é um meio só. As minhas capacidades, dons e talentos eu vou empregar na obra de Deus, para cuidar do que Deus quer, a sua obra. E há tantas vagas, irmãos, na obra de Deus, inúmeras vagas. E sabe onde estão o preenchimento dessas vagas? Nos bancos das igrejas. Nos bancos das igrejas. Pessoas com habilidades, pessoas capacitadas, pessoas com dons e talentos que deveriam empregar para Deus, não tem feito. E aí a obra de Deus fica deficiente, porque aquele irmão está enterrando,
ele tem pensado mais em dinheiro, em posição, tem pensado em recursos e coisas do mundo e esquecido de acumular tesouros nos céus. É hora de refletir, é hora de pensar se de fato a minha vida tem sido dedicada a Deus. Tempo, dons e talentos, os recursos, capacidades, tudo ao Senhor. E meu amado irmão, se isso não tem sido feito por você, Deus está lhe convocando nessa noite a fazer isso, porque isso deveria ser um reflexo natural de alguém que foi alcançado por Cristo. E você pode nessa noite refletir: não, Senhor, realmente eu tenho estado tão longe de uma dedicação ao Senhor, estou afastado dessa dedicação, de maneira que não tenho feito nada para Ti, a vida não está dedicada ao Senhor, dons e talentos, capacidades. E nessa noite você pode pensar nisso, refletir e falar com Deus. Talvez seja a oportunidade. Eu quero nessa noite me dedicar a Ti. Você me ajude, Senhor, a não confundir prioridades, a não buscar coisas e colocar como alvos que não seja o Senhor na minha vida. Você deve pensar nisso, eu devo pensar nisso nessa noite.